Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai trazer mais um videozinho do Vigia 11 da Valora, o relatório do mês de janeiro que se refere aos pagamentos que foram feitos agora no mês de fevereiro e que causaram tristeza geral para a maioria dos cotistas do fundo. Por quê? Exatamente por causa disso aqui que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas antes de começar a leitura propriamente dita do relatório, eu vou trazer alguns números importantes para vocês. O valor atual de mercado dele é R$ 8,69. Sim, R$ 8,69. O fundo caiu mais ainda em relação ao mês passado e o valor patrimonial, segundo o próprio fundo, é de R$ 9,50. No site do Status Invest, por exemplo, está R$ 9,59. Lá está como se fosse desatualizado. Isso nos dá um P sobre VP de 0,91, ou seja, o fundo está com 9% de desconto no momento. O que eu até falei no mês passado, no relatório. Para quem não viu, daqui a pouco eu vou colocar um cardzinho para você ler, para você ver se você quiser. Eu falei que para ficar justo, descontando o problema com a Languiru, o fundo deveria estar com um P sobre VP de 0,91. Esse 0,91 na prática, como a Languiru não está pagando a dívida dela, equivale a como o fundo estivesse com um P sobre VP 1, ou seja, o ideal, né? Mas o correto mesmo teria que ter um desconto ainda maior para compensar um problema futuro com alguma outra coisa que possa ter. Vários fundos aí sem problema nenhum estão com desconto grande e sem estar com problema nenhum. Esse 0,91 de P sobre VP é só para ficar no preço justo. Teria que ter um desconto maior para dar uma compensada. Por causa dessa queda na cotação e, por exemplo, mais notícias ruins para o GCRA e outros fundos, o IAGR, se eu não me engano, também, mas não teve só para esses dois, teve mais outros problemas, a gente teve uma queda generalizada na maioria das cotas de todos os fundos. A gente vai trazer isso durante esse mês, mas a maioria caiu. Vários ficaram bem próximo de 9, chegou a cair na semana passada alguns abaixo de 9 e fundos que estão sem problema, que não era para estar caindo abaixo de 9, mas estão caindo exatamente pelo reflexo desse mercado dos fiagros no momento. Por causa desse dividendo aqui, foi que o fundo caiu mais ainda semana passada. O pessoal esperava mais, porque no mês passado, no mês de janeiro, foram pagos 12 centavos referentes ao mês de dezembro. Mas no mês de dezembro o fundo distribuiu até mais do que deveria. Foi mais aquela questão, provavelmente por causa daquela obrigação de distribuir 95% dos rendimentos durante o semestre. Ele distribuiu 12 centavos. Na média ele estava distribuindo 10 centavos. E subiu para 12 centavos. Aí o pessoal pensou que ele ia manter 12, né? Deve ter sido. Mês passado falei que ele poderia até, se quisesse, manter 12 centavos. Provavelmente, a gente vai ver que não dava, pelos números que a gente tem agora acesso no mês de janeiro, não dava para ele pagar 12, mas dava para ele pagar 10. E ele pagou o quê? Quase 9. Não é nem 9, quase 9. Ele dava para pagar 10. O que ele fez? Pagou menos e colocou mais dinheiro em reserva. E ele tinha 7 centavos em reserva. Ou seja, ele nem precisava fazer mais reserva. Ele poderia ter simplesmente pago os 10 centavos e pronto, tinha ficado ok. Pelo menos não teria caído tanto, né? Mas ele resolveu pagar apenas isso aí. Então, com esse pagamento aí, muita gente, principalmente aqueles mais sardinhas, que já não estavam gostando muito do fundo, provavelmente caíram fora do fundo. Mas abriu a oportunidade com esse desconto de 9% para mais gente aumentar a posição, ou novos investidores que não estavam investindo, agora veem uma oportunidade de entrar no fundo que está com esses 9% de desconto. O dividend yield dos últimos 12 meses está a 16,94%, o que é um bom dividend yield, mas para um fundo que está tão descontado é pouco. Por exemplo, o GCRA, que está com problema também, só que mais sério do que do Vigia, está em número 1 de dividend yield, mas exatamente porque está com problema. Ele era para estar na cola do GCRA, o Vigia, mas não está. Ele está na quinta posição de maior dividend yield, quase 17%, né, como a gente está vendo. Você está vendo que está caindo mesmo o dividend yield dos fiagros, né, claramente que teriam que ser afetados pela queda da Selic, principalmente um fundo como o Vigia, que é 100% indexado à CDI, 100%. Então, ele sente mais a queda do CDI e no momento a Selic está R$ 11,25, o que nos traz um CDI de 11,15%. Ou seja, teve essa queda aí de cerca de 2,5 pontos percentuais na Selic e, consequentemente, no CDI. A quantidade de cotistas, no entanto, apesar de tudo, ainda continua muito boa, está 169 mil, o que nos dá uma liquidez diária muito alta ainda, de 3,2 milhões, ou seja, é muito fácil tanto comprar cotas como vender cotas do fundo. E como eu acabei de mostrar, né, ele distribuiu cerca de quase 9 centavos no mês, e isso equivale a um yield de 0,98%, o que é um yield bom. Não vou dizer que é muito bom. Muito bom seria para fundo de papel, como é o Fiagro, 1,10 aí, por aí, mais ou menos, mesmo com a queda da Selic que eu falo. E os Fiagros, por exemplo, teve uma época que era 1,30% em média, ou seja, abaixo de 1 é pouco, mas esse valor só é interessante com os valores atuais. Para quem comprou ele quando estava R$10, comprou quando estava 9,50. Esse pessoal tá muito triste porque o dividend yield não é esse aqui não. Você teria que pensar no yield on cost. O yield on cost dele tá bem menos
do que 0,98 para quem comprou no valor alto. Esse valor agora só é bom para quem comprou na faixa de R$9 ou menos. Vamos lá começar a leitura do relatório propriamente dito. Então ele fala aqui que no mês de janeiro o fundo encerrou, toda vida ele fala isso, né? Só muda a quantidade de ativos, com todo o seu patrimônio líquido alocado em 30 ativos, em 30 CRAs que ele fala, num total de 852 milhões, mas ele tem um pouquinho de dinheiro em caixa. Só que 852 milhões é considerando a alavancagem do fundo. O fundo não tem esse patrimônio todo, propriamente dito. O patrimônio dele é menor, mas considerando a alavancagem é 852 milhões. Ele tem um pouquinho de dinheiro em caixa, mas o caixa líquido dele, na realidade, está negativo, ou seja, ele tem uma dívida. A gente vai ver daqui a pouquinho na carteira do fundo. Nesse mês, ele cita apenas uma negociação. É uma compra de um CRA da Agronorte no total de 6 milhões. Mas no mês passado, a alavancagem dele era de cerca de 2 milhões. A alavancagem dele atual é 31 milhões. Eu até acho estranho. Aumenta a alavancagem em 29 milhões e ele só comprou um CRA a mais, 6 milhões. É estranho isso pra mim. Aí ele fala o seguinte, ó, que os eventos de crédito, a gente aí colocou em cima pra vocês terem ideia o que são esses eventos de crédito, são os calotes que estão sendo amplamente divulgados na mídia no último trimestre, ou seja, nos últimos 3 meses. Por causa disso, a gestão trabalha com visão de risco mais conservadora para o segmento do agro dentro dos próximos 3 a 4 meses, ou seja, agora eles estão dizendo que vão ter uma visão de risco mais conservadora, mas não tiveram na época que aceitaram a Languiru na carteira, mesmo sabendo que a Languiru, já na época que eles colocaram na carteira, já não estava bem das pernas. Qualquer momento ia ter um problema, né? À toa que a Languiru tem uma dívida astronômica, né? De mais de 1 bilhão de dívida. Aí ele fala mais algumas coisas e diz que acreditamos que essa postura cria valor no médio e longo prazo aos investidores. Esperemos que isso aqui seja verdade. O principal foco da gestão, isso aí ele sempre está falando nos relatórios, nos próximos meses é a aquisição de novos ativos para desta forma aumentar a diversificação da carteira. Em relação ao Languiru, tá aqui as novidades. Para mim não tem novidade praticamente. Isso aqui ele vem sempre Ctrl+C, Ctrl+V. Basicamente isso aqui também é Ctrl+C, Ctrl+V. Ele só adicionou, a única novidade é isso aqui, que ele diz que a fábrica de frangos que pertence à Languiru, que é uma das garantias dos CRAs da Languiru, está operando com capacidade considerável, cerca de 75 mil abates por dia. Isso prestando serviço, ou seja, está fazendo um serviço terceirizado para uma grande empresa brasileira de proteínas. Provavelmente a BRF, ele não deixou claro quem é. E aí ele coloca assim um rating dela, né? Ah, então pode ser a BRF. Chegamos aqui à DRE do fundo, que é aquela DRE que está quase no mínimo aceitável para mim. O ideal para mim é no mínimo 6 meses. E aqui só tem 3 meses. Mas é melhor do que aquelas que me vêm com uma DRE de 2 meses ou 1. Então vamos lá. Aqui a gente percebe já uma queda nas receitas dos últimos 2 meses, que eu já achei normal aqui. Queda em cerca de meio ponto percentual da Selic daqui para cá. E também eu esperava mais uma queda de mais meio ponto percentual de dezembro para janeiro, porque teve uma queda na Selic do mês de dezembro de meio ponto percentual. Vai ter uma no mês de janeiro também. Teve uma no mês de janeiro que vai se refletir só no pagamento agora de fevereiro. A gente só vai ver no próximo relatório. Mas o que me assustou foi essa queda aqui, porque daqui para cá no relatório passado eu falei que deveria ter uma queda mais ou menos na mesma magnitude. Daqui para cá foi cerca de 500 mil reais. Daqui para cá eu esperava 500 mil também. Só que a queda foi muito maior, foi 1 milhão e 100 mil. Então com essa queda muito maior, atrapalhou muito as receitas do fundo. Você vê que a queda na receita do fundo foi muito grande. De 11 milhões 363 mil para 9 milhões 821 mil. Caiu cerca de 1 milhão e meio as receitas. Você vê que além dessa queda aqui, que foi muito grande, teve uma queda também nessa negociação. Creio eu que seja ganhos de capital isso aqui. Então perdeu muito ganho de capital do mês passado para cá. Mas isso aqui varia muito. Você vê, ó, aqui era 280 mil, subiu para 450, agora caiu para menos de 100 mil. E também nessa outros ativos aqui, que também caiu, mas não foi tanto, mas também caiu. Teve uma queda também nas despesas recorrentes, principalmente que a gente tem que comparar com as despesas recorrentes de novembro, porque aqui tem taxa de performance, então não dá para a gente se guiar por isso aqui. Aqui tem taxa de performance, a gente tem que comparar com esse. Ainda bem que teve uma queda aqui, mas mesmo assim, queda de cerca de 100 mil. Em questão de despesas recorrentes, ou seja, isso aqui basicamente é pagamento de juros de compromissadas reversas, teve um aumento, mas não muito significativo. Mas o que importa é que com essa queda muito grande que teve aqui e aqui principalmente, a gente teve uma redução no lucro do mês de janeiro. Mesmo o mês de janeiro sendo um mês que tem mais dias úteis. O que importa pra gente no final das contas aqui é ver que o resultado foi de 8 milhões 295 mil e o fundo pagou apenas 7 milhões 564 mil. Cerca de 800 mil a menos. Ou seja, se ele tivesse pago o valor total, esses 895, teria que completar com alguma fração de centavos para pagar 10 centavos. E não, ele preferiu pagar menos, aumentar a reserva e com isso distribuir menos. E claramente, quando há distribuição de dividendos menores, o pessoal pula fora. Até
porque, fora os sardinhas, tem o pessoal que se assusta, né? Você diz, ah, não, deve ter acontecido mais algum problema, vou vender. Vou vender, não sabe nem o que tem no relatório, porque não esperou sair o relatório, mas já vende, porque acha que pode ter sido um devedor que deixou de pagar, aí a pessoa se assustou mais, né? Já tá acontecendo com vários fundos, o GCRA, por exemplo, teve mais um problema, então tem esse pessoal que é mais assustado, às vezes nem é tão sardinha, mas é mais assustado e o cara cai fora, né, também. Tem uns que são mais sardinha, que estão visando principalmente os dividendos, aí o dividendo reduz, ele vende. E tem esse pessoal mais assustado que acontece isso, ele achou que ia ter mais algum problema, teve mais algum problema e já sai, mesmo não tendo saído nenhuma notícia que tinha tido mais algum novo problema com vigia, e nem nesse relatório do mês tá claro isso. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui ainda vigia na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição ou formar posição aqui? E que outro fiagro você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar essa informação, trocar figurinhas, e aí eu digo pra vocês quais são os fiagros que eu possuo na minha carteira também. Sim, se você me disser os seus, eu digo os meus também. E meu amigo, se você não é inscrito no meu, não perca mais seu tempo, se inscreva já, deixa o seu like, é muito importante. A partir desse mês, a gente tá pedindo 300 views, sim, 300 views, porque fiagro, tem muitos fiagros que a gente tá fazendo cobertura, a gente até precisa diminuir, e por isso só aqueles fiagros que tiverem batendo essa meta de views, que até porque os fiagros atualmente são os vídeos mais assistidos, aqueles que não baterem 300 views nos próximos 30 dias, a gente não vai trazer vídeo no próximo mês, vai deixar assim uns 2, 3 meses na geladeira para voltar a trazer vídeo. Então, chegue junto, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir assim que sair para exatamente aumentar o engajamento. Dessa forma o YouTube distribui para mais pessoas e a gente consequentemente aumenta a quantidade de views desse conteúdo e dos demais. E aqui temos a quantidade de reserva que o fundo tem atualmente, 8 centavos. Mês passado tinha 7, por isso que eu falei, poderia ter distribuído os 10 centavos, mas ele preferiu aumentar a reserva. Alguém pode dizer assim, ah não, mas já tá pensando na taxa de performance de junho, mas tá muito longe para isso, e o fundo basicamente precisa cerca de 2,5 centavos para pagar a taxa de performance. Se ele precisa de 2,5 centavos, para que ele tá com a reserva de 8? Não sei, mas que eu acho estranha essa reserva, eu acho. E para fechar o vídeo, vamos trazer a carteira do fundo aqui, que eu trago para vocês todos os meses. A grande novidade, esse CRA da Agronorte, CDI mais 4,7, equivalente a 3,18%. Aqui temos os devedores, né, dos ativos. Lembrando sempre que o fundo está muito exposto a Fiagril. Tomara que não aconteça nada com a Fiagril, mas se acontecer, vai ser um problema, porque 30% do fundo, quase 31%, é Fiagril. Aqui temos os percentuais investidos em cada um desses devedores. Marquei aqui também a Languiru, se você somar cerca de 8,5% Languiru. Aqui temos a taxa extra acima do CDI que o fundo está cobrando a esses devedores. Lembrando que o fundo continua 100% com CRAs de ativos. Você está vendo aqui que não tem outro tipo de ativo que não seja CRA. E esses ativos, que são 30 no total, são todos indexados ao CDI. Não tem nada de IPCA. Só lembrando esse detalhe. A gente vê que o fundo atualmente está com aqueles 852 milhões que ele citou no começo, o que torna ele, como eu falei já para vocês, vivo falando para vocês, é o número 3 maior fiagro da bolsa, só perde para os dois fundos do Itaú, o KNCA da Quiné, para quem não sabe faz parte do grupo do Itaú, e o Rura 11, que já está ultrapassando a barreira de 1,5 bilhão. O KNCA, se eu não me engano, já ultrapassou a barreira de 2,5 bilhões. E a gente vê que a alavancagem do fundo é cerca de 3,8%, aqui ó, 3,8%, cerca de 31 milhões de alavancagem, o que no final das contas nos dá o patrimônio líquido real, que é aquele que eu passei para vocês, de cerca de 820 milhões. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, que é muito importante para aumentar o engajamento. Assista o vídeo assim que sair. Para isso você precisa ativar o sininho e aumentar também dessa forma o engajamento e trazer aqueles 300 views que precisamos até o próximo relatório, para a gente trazer mais uma leitura do Vigia aqui. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!